Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro, Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje tenho como convidada uma arquiteta e urbanista, tem a mesma formação que eu, e vocês vão ver como é interessante as possibilidades que a formação de um curso de arquitetura e urbanismo que tem uma formação completa na estética, na proporção, na arte, ele dá tantas possibilidades na nossa profissão. Vamos conhecer então hoje Kelly Oliveira. Bem-vindo ao programa, Kelly. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse programa e estar aqui hoje. Eu fui vendo alguns trabalhos da Kelly desde o ano passado, né? Fui acompanhando, já tinha vontade de convidá-la para vir ao programa pelo trabalho artístico que ela faz. E nesse ano eu percebi que ela deu uma mudança ali, né, na direção do trabalho dela, mas sem dúvida ela não está deixando de aplicar a criatividade. Então o tema do nosso programa hoje é a criatividade no mundo digital como ferramenta para o business. Vamos ver o que a Kelly tem para nos contar. Kelly, como é que foi então esse ano, né, para ti com essas mudanças de vírus, de pandemia, e muitas pessoas e muitas empresas tiveram que se reinventar, né? Tiveram que recomeçar talvez as suas vidas ou tocar de um outro modo. Como é que foi para ti? Exatamente. Bom, eu já recomecei. Há 6 anos atrás eu recomecei e contei uma nova história, né? Eu sou formada em arquitetura e eu fiz uma transição de carreira. Resolvi parar de trabalhar com projetos e obras, execuções, que eu tinha um escritório, né? E resolvi me dedicar ao mundo das festas. Então eu abri uma empresa, Arquiarte, que é uma empresa de festa infantil. E nesse tempo eu vinha trabalhando com festas. Só que, né, a pandemia e esse distanciamento social, ele atingiu o nosso mercado, né, de eventos, foi um dos mais atingidos. Nós fomos os primeiros a parar e nós ainda não voltamos, né? Então as pessoas ainda pedem alguma festa, alguma comemoração mais íntima em casa, né? E tudo mais. E eu tinha uma demanda muito grande de festa e eu fazia festas grandes, porque o meu público era aquele de 1 aninho, 2 aninhos, então era aquela festa maior, né, para mais de 100 convidados. Então, e eu resolvi me posicionar de uma forma totalmente diferente dos demais, que adaptaram o seu produto para um produto menor, mais econômico, e eu resolvi não entregar festa, né? Eu me posicionei dessa forma porque o que realmente eu gostava, a forma com que eu gostava de entregar festa, ela não cabia dentro do que as pessoas estavam me pedindo hoje. Entendi. Mas como eu já tinha um posicionamento digital, né? Há 4 anos eu criei um canal no YouTube, onde eu fui ensinando algumas coisas de decoração, fui dando algumas dicas, então eu já tinha esse posicionamento muito forte no digital. E eu dava cursos online, curso presencial para decoradoras de festa, e eu percebi, Lígia, essa classe de decoradores muito perdidas, sabe? Agora na pandemia? Agora na pandemia, muito perdidos, porque eles não sabiam o que fazer, acabavam fazendo algo por necessidade, por desespero, né? Porque imagina tu ter uma demanda de festa e
de uma hora para outra tudo isso parar. Aquela entrada econômica exato, também. Exatamente. Com funcionários, inclusive. Exato, empresas grandes com funcionários, uma despesa grande e não entra mais dinheiro, Em Santa Maria tem muitas empresas de eventos. Exato. Então eu vi esse público muito perdido e precisando de orientações, ou precisando de direção, precisando saber o que elas fazem nesse momento. E ano passado eu criei o Recomece, olha como tudo se encaixa, né? Eu digo, parece que o Recomece eu criei já imaginando que ele teria força esse ano. Às vezes acontece isso, né? Exato. Então eu comecei a falar muito, usar a minha força no digital, usar o público que eu tenho no digital para ajudar essas pessoas, né? Sim. E acabei desenvolvendo mentorias e cursos para esses profissionais, né? A gente começou a falar muito também em questão do posicionamento, a tu não ter vergonha, se o teu negócio parou, se tu não tá conseguindo te sustentar do teu negócio, não tem problema de tu te reinventar em outra coisa, né? Então, e isso que eu percebi, as pessoas às vezes, né, meio envergonhadas, é que, eu não tô fazendo festa, eu tô precisando fazer brigadeiro para vender. E acabava sendo uma frustração. Então, resgatar isso, tu não precisa te envergonhar do que tu tá fazendo, né? De achar uma outra alternativa. E muitas pessoas descobriram um novo caminho e amaram esse novo caminho. Tá, então vamos por partes, assim. Como é que nasceu a Arquiarte? Tu tinha uma sócia também antes ou não? Como é que... Porque tu fazia projetos de arquitetura, né? Sim. Como tu mesmo falou. E aí, há 6 anos atrás é que nasceu a Arquiarte. Como é que nasceu isso? Qual foi o estímulo, a vontade... Que foi alguém que começou a te pedir ou tu realmente abandonou? Foi assim. Porque vocês criavam, inclusive, artesanatos, eu vi, né? Coisas muito mimosas, assim, muito bonitinhas. Foi assim, Lídia. Eu trabalhava com arquitetura, eu tinha meu próprio escritório. Quando eu aumentei o meu escritório, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho, né? O Pedro, e enfim, Pedro nasceu, continuei trabalhando, porque autônoma tu sabe como é que é, né? A gente não tem não tem aquele... Não tem hora, não tem 24 horas, 40 horas. Exato, então o Pedro nasceu, eu segui trabalhando. Não tem férias. Não tem férias, então, e 2 meses depois, eu descobri que eu tava grávida da Manuela. Ai, 3, é o então, terceiro. assim, eu tenho 3 filhos. O Pedro e a Manu têm 11 meses de diferença um do outro, são muito próximos. E durante a gestação, eu comecei a preparar o chá de bebedez. Primeiro preparei o do Pedro, depois o do Pedro foi muito amador, eu queria fazer tudo, sabe aquela coisa da mãe que gasta mais do que se tivesse contratado alguém? Sim. Fiz tudo errado no do Pedro. Daí depois pro da Manuela eu já tinha mais a manha. Eu comecei a pesquisar mais e eu me vi ali, assim, no meu escritório, eu parava tudo que eu tava fazendo de projeto e ficava pesquisando festa. Ficava pesquisando lembrancinha e doce e decoração. E eu dizia pra mim mesma, ai, que delícia que deve ser trabalhar com isso. Sim. Né? Criar tudo isso, nossa, deve ser leve. E eu tava muito estressada com o meu trabalho como arquiteta, sabe? Eu acabava ficando frustrada por questão de mão de obra, porque a arquitetura ela não depende simplesmente das nossas mãos, do nosso trabalho. A gente depende muito dos terceiros. A gente depende de uma boa equipe, exato, de uma boa mão de obra, de um bom desenhista. Exato. E isso me frustrava muito. De bons muito. clientes também. Exato. Exatamente. E eu comecei a entrar numa depressão muito grande. Sabe? Eu tinha muita demanda, mas eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E eu comecei, como eu digo, o artesanato, ele me livrou de uma grande depressão e ele foi o meu psicólogo, o meu psiquiatra, sabe? Entendi. Então, tu foi trabalhar com as mãos eu fui aprender a costurar, eu fui para um ateliê de patchwork e eu, assim, sempre gostei, desde pequena eu gostei de artesanato. Então, eu comecei a costurar, comprei uma máquina e fazia mimos, fazia coisa para os meus filhos. Mas aí tu ainda tinha o escritório? Eu ainda tinha o escritório. Tá. Fui fazendo paralelo. Fazendo paralelo, aquilo ali era o meu hobby. Tá, entendi. E quando eu comecei, aí tinha uma amiga grávida, eu disse, vou te ajudar a fazer o chá de bebê. Aí comecei a ajudar e quando eu vi,
as pessoas estavam me pedindo, mas Kelly, tu gosta tanto disso, tu faz tão bem, porque tu não trabalha com isso, sabe? E as minhas amigas começaram a pedir, né? Kelly faz o meu chá de bebê. Eu fazia muito também faixinha de cabelo pra Manuela, porque né, mãe de menina, eu tinha 2 meninos, então eu fazia faixinha de cabelo pra ela e eu tinha um vínculo muito grande com mães. E eu aproveitei esse público e eu disse, é agora ou nunca. Entendi. Aí eu acabei abrindo a Arquearte, que na verdade a Arquearte é a união de 2 coisas que eu amo, que é a arquitetura e o artesanato. Sim. Eu disse, eu vou juntar essas 2 coisas e criar a minha forma de fazer festa. Usar a arquitetura, né, porque eu observava conhecimento da arquitetura. Exato, eu observava muito que a decoração de festa, ela é um cenário, ela depende de uma composição, plano de fundo, combinações de tecidos, estampas, mobiliário, né, peças, então... Luz. Exatamente, então eu usei todo o meu conhecimento como arquiteta para trazer uma nova identidade, né, para as decorações de festa infantil. E o artesanato, que era o meu, aquela forma, o prazer né? manual, sabe? Como eu disse, eu não tinha dinheiro para investir em peças de porcelana, né? No início, em móveis, só que eu tinha minha criatividade. Então eu pegava uma caixinha de MDF, eu forrava de tecidinho, eu botava fita, eu pintava, eu botava espelho, eu fazia uma caixinha de MDF virar um suporte de doce lindo. Peça de preciosa. Exato, e exclusivo, porque ninguém tinha aquela. Uma peça de porcelana. Uma arte exclusiva. Exato. Uma peça de porcelana, todas tinham a mesma, mas aquela caixinha era eu que tinha. Então isso aí foi criando uma identidade no meu trabalho, né? E eu fui me destacando, o pessoal foi gostando da minha forma, né, de entrega, da identidade, do que eu tava apresentando, de como eu tava acolhendo essas mães, né, tomando conta desse momento, dessas festas, né. Sim. Então... E o fato de tu ter escolhido, para encerrar esse bloco, depois a gente vai pro outro, o fato de tu ter escolhido a formação em arquitetura e urbanismo e essa relação com a infância, tanto na arquitetura quanto no artesanato, tu lembra de alguma coisa, assim? Por que tu escolheu arquitetura, por exemplo? Tu já amava a arte, talvez? Sim, eu sempre amei a parte de arte. Tu é santamariense? Eu sou santamariense, nasci aqui, mas eu morei até os 5 anos em Florianópolis. Ah, tá. Então, nasci aqui e fui pra lá. A família do meu pai é de lá. Então... mas eu sempre amei a parte de artesanatos. Desde pequenininha eu era aquela que bordava ponto cruz, que pintava tecido, então fazia biscuit e tudo. Eu também passei por isso. Nossa, assim, todos os artesanatos. Assim, a única coisa que eu não fui muito a fundo foi no crochê. Que eu sempre soube só o basiquinho ali, não consegui muito a fundo. Nem o tricô, também não gostava. Eu também não, mas agora pintar e colagem... Então, sempre foi uma coisa que eu gostei. E a minha mãe e a minha avó sempre viram isso, sabe? Essa menina, ela vai ser artista de alguma coisa, né? Eu gostava de dança, eu gostava E aí eles tentam encaixar a gente num curso. E aí te encaixaram na arquitetura, que era mais próximo. Porque às vezes não tem belas artes ou artes visuais em todas as cidades, enfim. E eu vou ter que dizer uma coisa, uma das coisas que eu queria mesmo era moda. Eu era apaixonada, ainda sou, eu adoro o universo da moda. Queria muito fazer a faculdade de moda, só que não tinha Santa Maria. Então, tem e daí a mãe que disse, não tem. Né? A mãe disse, então, ou tu vai pra Belas Artes, ou tu vai pra arquitetura. E eu acabei indo pra arquitetura e, assim, é uma faculdade maravilhosa, né? Trabalhosa, muito trabalhosa. A gente tem uma base de conhecimento muito boa. Exato. E hoje... mais completa, talvez, do que artes visuais. Exato. E eu vejo que como todo esse conhecimento, qualquer coisa que eu vou fazer, que eu vou me dedicar, que eu vou trabalhar, a arquitetura ela me deu uma base muito grande, assim, muito boa, ampliou horizontes. Na questão estética, né? Exato. Como eu trabalho direto com composições, criações, então... E criatividade também, E uma coisa que é muito importante, que inclusive eu falo muito para minhas alunas, às vezes a gente precisa, a forma com que tu vende ideias. Isso também, a arquitetura me deu muita facilidade em vender ideias, porque às vezes no início eu não tinha decoração pronta, então eu tinha que vender algo que eu ainda não tinha feito, eu tinha que vender minhas ideias.
Mas tem arquitetos que não conseguem vender o projeto, né? A questão da venda é uma questão que precisa ser aprendida também, né? As técnicas. E isso nós vamos ver no próximo bloco, porque nós vamos falar sobre a mentoria, então, que a Kelly, com a sua experiência, vai trabalhar com a mentoria e ensinar e ajudar outras pessoas a crescerem também. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Toma uma água aí. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca. Então eu pude usar, claro que eu tive que me preocupar com as cores, com as imagens que iriam ser produzidas, colocadas ali no ambiente, nas paredes, e eu me preocupei porque eu tinha um conhecimento sobre isso e um cuidado sobre isso, né, para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a arquiteta e urbanista Kelly Oliveira. Kelly, então, esse ano tu optou por fazer mentoria. Como é que nasceu essa ideia? Então, já que tu não podia sair de casa para fazer as festas, né? Exato. Tu foi aplicar esse teu conhecimento, é isso? Exato. Há 3 anos que eu comecei a fazer, na verdade, mentorias e dar cursos presenciais e online para profissionais do mercado de festa. Então, isso era algo que eu já fazia. Né? E só que não dava tanta força ao digital, eram mais aulas presenciais. Cursos presenciais. E todos, na verdade, só um foi em Santa Maria, os outros todos foram em São Paulo. Então, a gente já estava até com a data agendada para o próximo curso desse ano, que seria em agosto. Mas acabamos, né, com a função da pandemia, eu disse, não, eu vou trazer ele para o digital. Então, vou transformar ele numa mentoria ao vivo, são aulas ao vivo que eu dou, né? Então, focada justamente nessa questão do reposicionamento, do recomeço, né, como a gente estava falando no bloco anterior, das pessoas, elas precisam, além da técnica, né, porque eu era muito focada na técnica, de ensinar passar todas as minhas técnicas, o meu conceito de trabalho, a minha metodologia, eu passava para as alunas. Mas o que eu percebia? Muitas não conseguiam avançar, muitas travavam, e eu comecei a entender que existe uma questão comportamental, né, que às vezes tu não vai adiante porque existem crenças, existem limitações que não te deixam avançar, né? Então o Recomece, e ele é justamente para isso, essa reorganização de vida, né, de tu saber ativar tua identidade, quem tu é. Quantas pessoas hoje, né, já estão perdidas, não sabendo nem quem são, o que fazem. Então, porque perderam talvez o emprego, tiveram que fechar a sua empresa, tá, mas isso era a minha vida, e agora o que eu sou? E agora o que eu vou fazer? Então, essa ativação da identidade, essa é o ponto mais importante, assim, da mentoria do Recomece, né? Então, eu acabei me dedicando, porque também a gente precisa se dedicar a isso. Eu comecei a estudar muito a respeito disso, fazer mentorias também, me preparar. Eu ia te perguntar isso, como é que tu foi te preparando tanto no digital como na mentoria? Porque pra gente ensinar o outro, a gente tem que ter bem clara a sua própria identidade. Né? Exatamente. E tu passou por esse processo de questionamento em relação, devo continuar com a arquitetura ou vou fazer aquilo que eu gosto? Tu passou por esse processo.
processo e aí Exato. também tu teve um crescimento. Desde esse momento onde eu tive que fazer essa transição de carreira, pra mim foi um momento muito doloroso. Toda transformação é dolorosa, né? Então, eu me identificar o que eu quero fazer, quem eu quero ser, quem é a Kelly. A gente se pergunta, né? Quem a gente é? Então, me redescobrir, me conhecer, o autoconhecimento, quando eu comecei a buscar por tudo isso, o autoconhecimento foi uma transformação muito grande na minha vida. E foi aí quando eu comecei a perceber por que as coisas davam certo, por que o meu negócio de festa estava dando tão certo, por que as pessoas estavam olhando o meu trabalho e a Kelly Oliveira como uma autoridade dentro do mercado. Como que eu me tornei uma autoridade dentro do mercado? Né? Às vezes a gente pensa, uma guria lá no interior do Rio Grande do Sul, como que ela vai para São Paulo para dar cursos, né? No meio de tanta gente boa, no meio de tanta gente grande? Aí vem aquela, mas é sorte, é isso, é aquilo. E não, né? É muito trabalho, é muita dedicação, é muito estudo. Então, eu me aprofundei. Eu passei por um momento, assim, na minha vida onde eu disse, eu preciso mergulhar dentro de mim, me entender, estudar sobre tudo isso. E a transformação foi acontecendo. E eu sempre me expus muito, né? Sempre usei muito a internet para mostrar todo o meu processo. Então, as pessoas... Era visível toda a mudança e as pessoas elas queriam saber, mas Kelly, o que tu tá fazendo? O que tu tá estudando? E eu sempre trouxe todos os meus mentores, eu trago, eu exponho, eu digo, gente, eu tô estudando com essa pessoa, eu tô fazendo, eu tô lendo esse livro, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito transparente, né? Não é aquela... Na internet tem muito também dos empreendedores de palco, aquele sucesso de palco que aparece tudo pronto, que na verdade as pessoas criam um sucesso através de venda de cursos e não tem uma história realmente para mostrar, né? Cadê a tua empresa? Cadê o teu lucro? Cadê o teu negócio dando certo para depois tu ensinar? Sim, isso acontece bastante. Exato. É através da própria experiência, né, e da própria vivência que a gente pode ensinar o outro, né? Então tudo que eu passo nada mais é do que o que eu vivi, o que eu fiz, o que eu faço. Sim. E aí, qual é o método assim que tu usa ou o que tu ensina nos teus cursos? Assim, o Recomece, ele na verdade ele era direcionado para o mercado de festa, mas como ele teve toda essa questão comportamental e de posicionamento digital, porque uma coisa que eu percebi foi as pessoas, elas precisam mostrar o seu produto, falar do seu produto, independente do que for. Aí eu percebi... Parece que não serve pra todos também, né? Ou a pessoa tem que ser trabalhada. Ser trabalhada. Porque acho que hoje em dia o digital, a internet, ela é uma ferramenta fundamental. Hoje, estudando isso, eu percebo que qualquer negócio, ele, para te conseguir escalar e potencializar ele, a internet, ela é uma ferramenta fundamental. Então, tu conseguir trabalhar com isso, usar isso a teu favor, mas para isso tu precisa desbloquear. Tu precisa aprender a falar, não ter medo de câmera, mostrar o teu trabalho. Porque simplesmente foto não vende mais o teu produto. Precisa do vídeo, tu quer dizer? Tu precisa do vídeo, tu precisa contar a tua história. Porque todo negócio... Por isso essas tantas lives também. Exato, exatamente. Todo negócio, toda empresa, ela tem uma história por trás. Sim. Tu tem uma história por trás, então, e as pessoas elas se conectam com a história. Entendi. E a live é uma maneira de tu te aproximar do público, não presencial, mas mais pessoalmente, assim. E o melhor de tudo, né, Lígia, que eu digo, não tem barreira. Então eu tenho alunas e seguidoras que assistem minhas lives, que acompanham o meu trabalho de todo lugar do mundo. Sim. Né? Então, Estados Unidos, México, eu tenho aluna da África. Então, a gente não tem barreira, né? Mas tu fala em português e elas são brasileiras ou portuguesas. A maioria é brasileira que mora fora, em outros países. Exato. E isso tem acontecido bastante na internet. Exato. E eu tenho alunas da África que falam português, né? Então, de Portugal Mas também. O teu produto é um produto interessante, eu tô analisando em relação ao meu, né? Se eu tiver que mandar um brinco para um outro país, eu tenho toda uma outra logística que eu preciso fazer. Exato. E o teu produto, ele é o curso. Exato. Né? E tu não tem que enviar uma embalagem, exportar pelo correio. Exato.
Porque até isso foi bloqueado. Foi impedido. Eu tive esse problema de poder enviar as coisas na pandemia e os correios não mandavam para determinados países e os correios, né, não abriam. Exato. Eu percebi, Lígia, que a minha arte, que é a decoração de festa, ela foi um meio onde eu me conectei com pessoas. Então, muitas pessoas que vieram no primeiro momento através da minha buscar a minha técnica e meu trabalho, elas saíram com algo a mais. Além da minha técnica, elas saíram com toda essa questão do comportamento. Que tu acaba estimulando elas a irem à luta, na verdade, né? Exatamente. E essa postura também, Lígia, que outra coisa que a pandemia prejudicou muito, principalmente mulheres, elas estão em casa, elas estão sendo donas de casa, professoras, com os filhos, então tem muito conflito, sabe? Então chegou naquele momento onde elas se olhavam no espelho e nem sabiam mais quem elas eram, não se identificavam mais. Então essa questão que eu mostrava muito no meu Instagram, levanta, é pra ficar em casa, tipo, eu trabalho em casa, eu trabalho assim, eu tô sempre montada, eu tô sempre com os cílios no postiço, eu amo, então essa é a Kelly que eu consigo olhar no espelho e me identificar, essa que eu quero ser. Então eu percebi também que muitas mulheres se inspiraram nisso, sabe? E começaram uma mudança de comportamento. Sim. Tu sabe que eu falo muito nesse programa, já falei muitas vezes, algumas coisas que tu falou tem o propósito desse programa. Através de uma entrevista a pessoa começar a se perguntar quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Por isso que eu gosto de trazer questões históricas também, para mostrar que nós não estamos aqui do nada. Nós tivemos os gregos, os egípcios, os romanos, os homens primitivos, enfim. E outra questão que eu sempre falei é essa questão de tu te arrumar para ti mesmo. Exato. E mesmo que tu trabalhe em casa, eu acho que eu até gravei alguns videozinhos no meu Instagram, tu faz pra ti. E isso muda uma questão que muda o dia, muda a ação, muda tudo. Por quê? Porque tu estás dando valor pro teu espírito. Exatamente. Tu tá valorizando e seguindo uma ética que é funcional pra ti. E, consequentemente, tudo que tu vai fazendo pro outro vai respingando, refletindo desse modo e até tocar no outro, né? Muitas pessoas são tocadas por esse programa. Eu tô falando porque, com certeza, tu leva luz para as pessoas através dessas lives, né, desse trabalho que eu tô entendendo que foi aí que tu chegou, né? Exato. E no momento, assim, que... Agora, falando da arquitetura, às vezes a gente não tem o respaldo da sociedade quando a gente quer fazer essa mudança. Tem que ter o respaldo da família, da sociedade, a sociedade critica, eles julgam. Mas como tu estudou arquitetura, agora tu vai ser artista, né? Mas a gente tem que ser forte. Parabéns, Kelly. Exatamente. Parabéns. E você deve ter feedbacks dos teus seguidores. Muito. Eu recebo mensagens diárias. Eu vou só citar rapidinho, sábado, eu postei um videozinho, um Reels ali no Instagram, falando sobre essa questão o primeiro vídeo que eu gravei, eu tava totalmente travada, eu tava envergonhada, eu apaguei e gravei várias vezes. E só que aquele vídeo ele tem 1.900.000 visualizações no YouTube. Ah, que legal. Aquele vídeo ele me conectou com tantas pessoas e eu sei quantas pessoas eu consegui transformar a vida delas. Então imagina se eu não tivesse tido essa coragem, se eu não tivesse dado esse primeiro passo, nada disso teria acontecido, né? Então eu recebo mensagens diárias assim, Kelly, tu mudou minha vida, hoje eu sou uma outra mulher, hoje eu me enxergo de um outro jeito, hoje eu consegui descobrir em outro negócio a minha vocação, né? Então tu vê um pouco do resultado na vida delas, o que elas começaram a fazer. Muito resultado, assim como eu percebo que a transformação ela foi muito grande na minha vida, me trouxe muitos resultados, eu percebo quanto resultado dá na vida delas também. Certo, nós precisamos encerrar o programa, então eu gostaria que tu encerrasse dizendo então qual foi a tua transformação ou quem é a Kelly hoje, sobre a tua realização, autorrealização.
E a gente tá sempre se transformando, né? Mas fala o que tu sente hoje ou se tu tem expectativas ainda. Sim, eu digo que nós estamos em uma transformação diária, né? Eu acho que não termina nunca. Hoje eu não me intitulo algo, ou a minha formação, ou a minha empresa. Hoje a Kelly Oliveira é uma pessoa que ela pode se permitir e ser o que ela quiser. Então, se amanhã eu quiser mudar de negócio, mudar de ramo, eu posso. E tudo que eu fizer tem a minha identidade, tem a minha, o meu amor naquilo e com um propósito, né? Então, sim, eu tenho muitas coisas que eu quero ainda conquistar, muitas coisas que eu ainda quero fazer, mas sempre respeitando os valores e o meu propósito de transformação e ajudar na transformação do outro. Isso realiza, né? Realiza demais. Faz bem. Ok. Meus parabéns, então, Obrigada, pelo trabalho. Obrigada por ter vindo até aqui no programa e visitando meu ateliê. Foi um também, prazer maravilhoso, estou encantada. Obrigada. Então, estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode assistir no site da TV Santa Maria, www.santamaria.tv.br, e nas páginas sociais do Facebook e do YouTube da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.